Olá, tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um curso de discipulado para você. E nossa igreja não trabalha apenas com os cultos, nós temos os cultos e nós temos também os nossos discipulados, que são os nossos cursos de aprendizado das Escrituras. E nesse discipulado inicial, que é o discipulado de integração social, termina com o curso de batismo. Está dentro do discipulado inicial, que é o discipulado número 1. E você vai se batizar, você que já deu o seu nome, você vai passar. É necessário que você passe por esses cursos. São 12 estudos, você pode fazer um estudo por dia. Lembrando que um estudo desse você pode fazer aí em uma hora, se separar uma hora do seu dia para estudar. Em 4 dias por semana você faz 4 estudos, ou seja, em 3 semanas você conclui aí o seu curso de batismo. Importando que você só pode se batizar se você passar por esse curso. Então você passa por esses 12 estudos, eles são online, você vai estudar aí no seu celular, assistindo esses vídeos, vai respondendo exercícios que tiverem para ser respondidos e no final do curso a gente marca uma reunião onde você estará com outras pessoas também ali participando, a nossa reunião de profissão de fé. Até lá você vai fazer essas 12 aulas aqui no seu celular. Aí mesmo você assiste o vídeo, você lê o material, você acessa o link que você recebeu e vai estar fazendo por etapa. Quando a bolinha da aula ficar verde, é sinal de que você já concluiu aquela aula. Ela só conclui quando você responde o exercício. E aí então você já pode partir para a sua próxima aula. Amém? E é importante que você estude, faça anotações no seu caderno, leia os versículos da Bíblia, estude com paciência. É uma aula, cada aula dessa aí é propícia aí para mais ou menos 1 hora de estudo por dia. Então, se você for fazer essas aulas diariamente, digamos que 4 dias por semana, você vai concluir em 3 semanas. Se você quiser fazer todos os dias, já que são 7 dias na semana, você vai passar 1,5 semana praticamente para fazer esse curso. Então é um curso simples e básico. Nós vamos começar hoje com a nossa primeira aula, que é a aula desse vídeo. Nessa aula nós estaremos falando sobre o homem original. O que é o homem original? O homem original é o homem no estado em que ele foi criado por Deus. Quando Adão foi criado pelo Senhor, ele foi criado perfeito, ele foi criado íntegro, reto, santo, revestido em glória, chamado ali de homem original. Eu gostaria de ler com você aqui um versículo da palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia aí, dê uma pausa no vídeo, abre as Escrituras e vamos ler o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, do versículo 47 até o versículo 48. Vamos dar uma lidazinha aqui. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Amém? Versículo 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu quero falar sobre o homem terreno, o homem original, o homem na sua condição adâmica. Adão, ele existiu 3 fases no homem adâmico. A primeira fase é o homem original, a segunda fase é o homem natural e a terceira fase, o homem espiritual ou nova criatura. Nós vamos fazer 3 aulas falando sobre esses assuntos. E primeiramente, eu gostaria de tratar com você aqui apenas sobre o homem original. Então, o homem original, ela não é uma expressão contida na Bíblia. Você não vai encontrar nas Escrituras lá uma epígrafe de um texto ou um versículo falando o homem original. Você vai encontrar falando o homem terreno, o homem adâmico, o primeiro Adão. Mas entende-se que é o homem na sua condição original em que ele foi criado. Então não se trata de uma expressão contida na Bíblia, é uma expressão que utilizaremos para fim didático, para ensinar sobre o homem e sua origem.
Primeiro é que se identifica o homem no estado em que ele foi criado. Quer dizer, o homem tal como saiu das mãos do Criador. Em segundo lugar, o homem antes de pecar. O homem original é o homem antes do pecado. Ou seja, Adão e Eva, antes de pecarem, antes de desobedecerem ao Senhor, eram perfeitos na condição em que foram criados, porque Deus os criou perfeito. Em terceiro lugar, o homem original é o homem no seu estado de inocência, ou seja, não havia pecado nem culpa, pois não havia nenhum entendimento sobre o bem e o mal, mas só havia bondade e inocência no coração e na alma do homem original. E em quarto lugar, o homem original foi criado para ser segundo o propósito de Deus. Ele foi criado por Deus com um propósito. Este homem foi criado em inocência e santidade e atendia perfeitamente aos propósitos de Deus, ou seja, um ser criado com o qual tivesse, ou seja, que tinha um nível avançado de comunhão com Deus, um ser com o qual pudesse ter comunhão. Com isso, o homem original era pouco menor que os anjos, estava revestido em glória e honra e tinha o domínio sobre toda a criação da terra e liderava essa criação em plena comunhão com Deus. Poucas coisas do homem original existem no homem natural. O restante foi pervertido pelo pecado. A abordagem sobre a condição do homem original é intimamente ligada ao fato de que o homem é criado à imagem de Deus. Ou seja, a primeira concepção que nós temos sobre a questão do homem original é que ele foi criado segundo a imagem de Deus. A imagem do homem com Deus é um estado moral. Não é que o homem tenha aparência de Deus ou que Deus tenha aparência do homem, mas é que o estado espiritual e moral do homem, ele foi criado segundo a imagem de Deus. Ou seja, o homem tinha os pensamentos de Deus, ele tinha a visão de Deus, ele tinha os objetivos de Deus, ele foi criado com um propósito de Deus para que fosse obediente a Deus e seguisse os seus propósitos e assim liderasse todo o restante da criação. Mesmo com a insanidade ou a loucura, o homem não reduz essa condição, ou seja, para se tornar uma espécie de animal ou uma característica subhumana. Com todo o pecado, com toda a iniquidade, o homem ainda carrega alguns traços dessa originalidade, dessa condição de imagem de Deus. Não há dúvidas de que o fato de o homem ser criado segundo a imagem de Deus implica que até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivem do próprio Deus. As faculdades intelectuais, sentimentos naturais, liberdade moral e a evolução do homem são reflexos do que Deus é, em primeiro lugar. Por ser criado à imagem de Deus, o homem possui algumas características intelectuais e características morais. O poder de raciocínio, a inteligência, a soberania e a autonomia fazem parte dessa imagem que o homem carrega dentro de si, que deriva do próprio Deus. O homem original, ele foi criado na seguinte condição: primeiro, perfeito; segundo, sem pecado; terceiro, inocente; quarto, com grande capacidade; e quinto, com perfeita comunhão com Deus. É importante que você leia esse material que está abaixo do vídeo e que você pegue a Bíblia, leia com calma. Qualquer dúvida você manda lá no meu PV, a dúvida que você tem, que a gente responde. Mas é importante que você conclua essa aula, leia os versículos da Bíblia e responda os exercícios que estão abaixo para que possa então completar a aula de hoje. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.